Para todo o cenário político, impactos como um todo, tem a notícia de integrantes de fundos de pensão ali de estatais lançando um manifesto contra a ingerência de Lula ali nessas entidades, quase 25 mil, perdão, aqui, adesões de funcionários da Ativa e também aposentados tanto de Banco do Brasil, Petrobras, Caixa, Correios aí, assinaram, né, esse documento e se opõem, inclusive aí a parte aí destes planos, né, do uso aí de fundo de pensão dessas estatais. Qual o impacto disso se de fato vier a acontecer esse uso aí do fundo de pensão dessas estatais para ser fomentado aí o crescimento, como o presidente já sinalizou que gostaria? A gente não precisa ir muito longe e lembrar que há meros 10 anos atrás, a Postales, né, que é o fundo de pensão dos Correios, investiu no PAC, inclusive numa empresa na Sete Brasil, para produzir sondas, que quebrou ano retrasado. 18 bilhões de reais evaporaram. E quem vai pagar essa conta, quem vai ser? Os pobres coitados que colocaram suas vidas, os seus ganhos, investiram nesse fundo de pensão complementar. O cara que é funcionário. Se ele trabalhasse para uma empresa privada, ele jamais teria o seu fundo assaltado pelo governo. Porque isso é um assalto. Existem regras fiduciárias, de responsabilidade fiduciária no tipo de ativo que um fundo de pensão pode investir. Certamente não é no cassino do PAC. Van Dijk, fundo de pensão, a gente sabe que tem bastante possibilidade de investimento. Claro que você falou, só lembrar do passado. A gente lembra do passado, mas fica de olho no futuro também. Esses fundos de pensão, sendo, entre aspas, né, obrigados ou até mesmo pressionados a fazerem esses investimentos, qual que é ou qual seria o problema para quem tem o dinheiro lá, né? Para quem é pensionista, para quem tenta fazer um resguardo do seu futuro dentro de um fundo de pensão como esse? Primeiro, quem está pronto para passar a colocar os seus vencimentos no fundo de pensão toma uma decisão diferente. Segundo, a expectativa que isso pode evaporar e pode virar pó sim, porque ele não obedece regras de investimentos definidas por regras fiduciárias, responsabilidade fiduciária, né, que são muito bem estabelecidas o tipo de ativo que um fundo de pensão pode... Por exemplo, o fundo de pensão não pode investir na minha empresa. Eu sou muito mais crível do que a Sete Brasil, vamos lá, né? Brasil fazendo sonda é uma vergonha, né? Você vai fazer sonda lá em Marte, porque aqui não dá para fazer. Não tem competência para isso. Não tem competência, não tem nem gente competente para isso, nem empresa competente. Se tivesse, tinha feito o mercado. Por que o mercado não faz? Porque a Coreia faz melhor e é muito mais barato. Porque a China faz é muito melhor e é muito mais barato. A Turquia faz é muito melhor e muito mais barato. A gente não tem vantagem competitiva nisso. Quer dizer, então quando a gente passa a investir num cassino para ajudar o governo a aparentar que está fazendo, qual o percentual do PAC 1, 2 que foi terminado? Vamos lá? Cadê? Cadê as obras? Eu passo todos os dias aqui em São Paulo, né, no monotrilho. Cadê? Não tem uma placa lá que diz que tem investimento do governo do Estado e governo federal? Cadê esse negócio? Cadê? Estádio de futebol? Estádio de futebol para a Copa do Mundo de 2014, que até agora ainda não ficou pronto? Quer dizer, pessoal, esse é o PAC do Brasil. Como é que um fundo de investimento, que tem obrigação de ter critério, porque o dinheiro, afinal de contas, do sujeito que investiu ao longo da sua vida, com a expectativa que ele vai se aposentar e vai ter um dinheiro para se aposentar, o sujeito investe no cassino. Como é que o governo pode ter a ousadia de falar de bet se ele está criando o bet do PEC? É uma bet esse negócio. E você não pode forçar, né, muito, você não deveria nem querer usar, mas muito menos forçar. Porque acontece o seguinte, tem que passar por um comitê de investimento. E o comitê tem critérios. Se não atinge os critérios, e obviamente construir uma ferrovia não é um critério de investimento. A expectativa de fluxo positivo de caixa é muito longe. A mesma coisa de uma rodovia. Esse tipo de atividade tem que passar pela privatização e pela concessão para entidades privadas fazerem.
Não adianta, o governo não tem competência, não tem pessoas capazes para fazer esse tipo de investimento. Isso não é investimento de governo. O governo tem que criar um ambiente propício para que empresas privadas façam isso. E para criar esse ambiente propício, a gente precisa ter a primeira coisa, que é o rule of law, né? Nós precisamos ter um Estado democrático de direito. A gente não tem isso. As leis aqui no Brasil, elas ficam ao bel prazer do cliente. Elas mudam e essa insegurança jurídica impede que as pessoas façam investimento de longo prazo aqui. É isso que é o problema. As instituições são capturáveis. A gente vem falando, inclusive o Nobel de Economia deste ano fala a respeito disso. As instituições são capturáveis. Isso mina a oportunidade de investimento. Todos esses aspectos, além do fato de criar uma ordenação jurídica e institucional que favoreça esse ambiente, ela não é criada. A gente cria a incerteza, porque na incerteza a gente vende consultorias, né? Lobby. A gente não tem um lobby, o lobista que vendia sentença. Quer dizer, se a gente tem isso e vem à tona, como é que alguém em sã consciência vai fazer um investimento que tem 30 anos de maturidade no Brasil? Quer dizer, não tem condição de fazer isso, muito menos função de um fundo de pensão. Por isso que eu sou a favor de privatizar tudo. Para mim, privatizava calçada e privatizava poste de rua. Se poste de rua fosse privatizado, tinha um sujeito que no meio da tempestade estava segurando o fio lá para ligar o negócio. Não segura o fio e não faz porque é privatizado errado. Privatizar de maneira errada. As regras do jogo não foram postas. Essa é a vergonha do Brasil. A gente faz a coisa sempre no improviso. Já disse, volto a dizer, presidente Lula quer criar as regras, o mercado para privatizar tudo que tem aí, inclusive essas 17 empresas que o senhor quer tirar do arcabouço fiscal, da conta do primário. Eu ajudo a fazer a privatização gratuitamente. Estou aqui para ajudar o governo gratuitamente. Porque essa é a maneira... Imagina o seguinte, como é que ficaria essa situação do Lula chegar no fundo de pensão, o fundo de pensão privado, vamos lá, sei lá, pessoal lá que investe no VGBL e tenta convencer a turma lá do Bradesco, ou a turma do Itaú, ou a turma da XP, ou a turma, seja lá de qual banco, de investir no PAC. O que vocês acham que vai acontecer? Com quantos reais ele volta no bolso? Ele não volta com nenhum real no bolso. Porque os banqueiros vão dizer para ele o seguinte: existem regras fiduciárias, estatutárias para fazer investimento desse tipo de dinheiro. Se você quiser dinheiro, eu tenho um fundo de hedge aqui que eu boto dinheiro nesse negócio. Mas eu preciso de outras garantias. Você vai me dar as garantias? Não vai dar. É essa garantia que está faltando para as coisas acontecerem.